Olá, professor. Meu nome é João Victor Pedroso de Figueiredo. Esse é o seminário de hematologia. E nesse seminário eu vou falar do manejo de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar, né? Esse é o nosso terceiro seminário. E é isso aí, vamos lá. Bom, sobre a cana-de-açúcar, né? Se a gente fizer uma pesquisa sobre a cana-de-açúcar, uma pesquisa breve, o que a gente vai encontrar? Que a cana-de-açúcar ela é um grupo de espécies de gramíneas perenes altas, né? Do gênero Saccharum. E elas são nativas das regiões tropicais do sul da Ásia. Elas são utilizadas principalmente para a produção de açúcar e etanol. É uma planta que tem caules robustos, ela é fibrosa e tem caules também articulados que são ricos em sacarose. A planta tem entre 2 e 6 metros de altura, varia conforme o cultivar. Todas as espécies de cana-de-açúcar mexiças e as principais cultivares comerciais, elas são híbridos complexos. A cana pertence da família da Poácea, é uma família de plantas economicamente importante que traz aí o milho, o trigo, o arroz, o sorgo e muitas outras culturas forrageiras. Bom, a cultura da cana-de-açúcar, ela tem exercido importante papel na economia brasileira, né? Principalmente por consequência da grande produção alcançada nos últimos anos, né? Os elevados valores obtidos colocaram o Brasil como líder mundial nas agroindústrias de açúcar e álcool. E nos últimos anos, a área produtiva, bem como a produtividade total, tem aumentado muito e continuamente. E devido a isso, né, principalmente as boas perspectivas de mercado futuro. Bom, a gente sabe que o plantio da cana e a colheita são rotinas agrícolas realizadas praticamente o ano todo, no Brasil todo, ou seja, em diferentes regiões, né? Regiões produtoras. E isso apresenta características diferentes. Que característica, né? Característica de manejo, tanto climático, tanto edáfico, muito diferente. Porque a gente sabe que o Brasil é gigante e cada região tem uma característica diferente, né? Essa situação conflitante tem se apresentado como um grande desafio para o técnico responsável pelos tratos culturais, né? Principalmente na recomendação das estratégias de manejo de plantas daninhas, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Bom, isso a gente pode ver aqui, né? Nessa imagem que está no slide, né? Os usos da cana-de-açúcar, uma planta extremamente versátil que a gente usa bastante, a gente usa desde do começo da história do Brasil, já tem o plantio da cana-de-açúcar, e até hoje é uma planta muito importante para a gente. Bom, as plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar. Vamos lá. A infestação de plantas daninhas é um dos principais fatores bióticos presentes no agroecossistema da cana-de-açúcar e que tem a capacidade de interferir muito no desenvolvimento e na produtividade da cultura. Bom, estima-se que existam cerca de 1.000 espécies de plantas daninhas que habitam esse agroecossistema, né? Elas são distribuídas nas distintas regiões produtoras do mundo. A interferência negativa resultante da presença das plantas daninhas nas áreas agrícolas produtoras pode causar reduções na quantidade e na qualidade do produto colhido, diminuir o número de cortes viáveis, além de aumentar os custos de produções, em cerca de 30% para a cana-soca e de 15 a 20% para a cana-planta. Bom, como já foi dito, né, a ocorrência das plantas daninhas na cultura da cana, ela provoca perdas sérias na produtividade, quantidade e quando não são controladas adequadamente. Diversos trabalhos de pesquisa mostram esses danos, né, atribuindo ao manejo dessas plantas uma porcentagem importante no custo de produção. A cana, apesar de ela usar de maneira eficiente os recursos disponíveis para o seu crescimento, já que ela tem a fisiologia C4, ela é muito afetada nas fases iniciais de crescimento pelas plantas daninhas, né? Que também utilizam os recursos disponíveis, né, de forma eficiente, que a gente sabe que a planta daninha utiliza muito bem, muito eficiente, e muitas delas também por apresentarem a fisiologia C4. Bom, aqui, professor, a gente tem uma tabela, né, que eu peguei um artigo e vou deixar nas referências, com algumas plantas daninhas que são mais comuns para a gente aqui no Brasil, né, na cana-de-açúcar. A gente tem o nome científico, o nome comum e o seu tipo de ciclo de vida, né, que pode ser anual ou pode ser perene. Bom, o manejo e as formas de controle das plantas daninhas, né? É importante, inicialmente, você conhecer o conceito de manejo ou manejo integrado. O manejo seria a utilização dos diferentes métodos de controles disponíveis, como os preventivos, os culturais, os biológicos e os químicos. E de uma forma racional, preservando o meio ambiente e a saúde do consumidor, né? Ou seja, a gente pode ter aí as medidas preventivas, que seriam o quê, né? Elas são usadas para evitar a introdução na área de plantio, né? A introdução das plantas daninhas, principalmente como a tiririca, a grama seda, o capim maçabara e o capim camalote.
Algumas delas seriam a utilização de mudas livres, né, dessa disseminação de plantas daninhas, a manutenção dos canais de irrigação e a limpeza de equipamentos agrícolas, isso é muito importante também, a utilização de torta, filtro ou composto orgânico livre de plantas daninhas, limpeza de áreas adjacentes e etc. Bom, aí já vem as medidas culturais, né? Por exemplo, o manejo varietal. Você escolher uma variedade que é adaptada às condições dos locais, né? Isso vai proporcionar um crescimento rápido da cana e uma ocupação do espaço maior, uma ocupação mais rápida, né? Isso vai diminuir a quantidade de plantas daninhas. A gente tem também a rotação de culturas, sucessão ou culturas intercaladas, né? Essas associações, de modo geral, evitam a predominância de determinadas plantas daninhas, né? Quanto maiores as diferenças fisiológicas das culturas utilizadas, tanto seja na rotação quanto na sucessão, menor será a possibilidade da predominância de uma espécie daninha, né? Bom, esse controle também pode ser feito como controle mecânico, né? O controle mecânico ele já é realizado com a utilização de diferentes tipos de equipamentos, maquinários, desde simples grades e arados a sofisticados cultivadores, né? É muito importante o momento da aplicação do cultivo, aguardando o máximo de emergência das plantas daninhas. Todavia, evitando estágio de desenvolvimento acima de 15 centímetros de altura, né? Como a gente já falou, ela sofre muito no começo. E aí vem a parte do controle químico, né? Que a gente vai falar aqui dos herbicidas e tal. Para o sucesso do controle químico, é necessário um conhecimento profundo da fisiologia dos herbicidas nas plantas, né? Principalmente na cana. Dos fatores envolvidos na seletividade, do comportamento dos herbicidas no solo, né? Os herbicidas utilizados na cultura da cana são, de um modo geral, aplicados na pré-emergência ou na pós-emergência da planta. Em pré-emergência, são aplicados na superfície do solo, após o plantio, e na pré-emergência das plantas daninhas. Os aplicadores em pós-emergência são utilizados após a emergência da cultura e das plantas daninhas, né? Bom, temos também os herbicidas de pré-plantio, né? Também herbicidas como glifosato, eles podem ser considerados de aplicação em pré-plantio de cana, né? Ou em pós-emergência das plantas daninhas também. E a gente vai explicar tudo isso aqui. Bom, herbicidas utilizados na cultura da cana-de-açúcar, né? Como é o mecanismo de ação dos herbicidas? O mecanismo de ação dos herbicidas é definido como a primeira reação química ou física que é afetado no interior da célula e que resulta na alteração do crescimento da planta. Bom, os herbicidas reguladores de crescimento. Eles apresentam maior ação sobre as plantas daninhas de cotiledônea. Né? Eles provocam uma desorganização no crescimento das plantas. Eles agem no tecido meristemático. Apresentam translocação predominantemente no simplasto. Né? Geralmente são aplicados em pós-emergência. O principal deste grupo é o 2,4-D, que é bem conhecido. Né? E ele pode ser usado isoladamente ou em mistura com diversos outros grupos de triazinas e ureias substituídas. Outro herbicida deste grupo são os MCPA, picloram e dicamba. Bom, aí nós temos os herbicidas inibidores do fotossistema 2. Nesse grupo estão as triazinas, as triazinonas, as ureias substituídas e as uracilas. As principais características das triazinas são normalmente utilizadas em pré-emergência ou em pós-emergência, né, inicial. Elas são eficazes para as plantas daninhas de cotiledôneas e algumas gramíneas. Né? São de translocação apoplástica, a seletividade depende de fatores como posicionamento no solo e degradação pela planta, a persistência varia de 5 a 12 meses e por aí vai. Os principais herbicidas, né, desse grupo são triazinas, como atrazina, simazina. Bom, aí, né, nós temos também as ureias substituídas, né, que as principais características são geralmente a baixa solubilidade, elas controlam mais de cotiledônia, utilizadas mais em pré-emergencial ou pós-inicial. Normalmente elas não controlam plantas perenes, né, e são de translocação apoplástica. A seletividade dela é mais devido ao posicionamento no solo. O efeito residual é de meses, até mais de um ano se brincar. E o principal fator de degradação no solo é a população microbiana. Bom, aí depois nós temos os herbicidas inibidores de mitose e de crescimento inicial. O grupo das dinitroanilinas, né, apresenta as seguintes características. Eles controlam mais gramíneas, não têm atividade em pós-emergência e eles não têm translocação. São mais para controle de plantas daninhas perenes, né, pois eles atuam inibindo a divisão celular. Né. Os principais herbicidas desse grupo quais são? A trifluralina, né, é o principal. O grupo das
acetanilidas apresenta as seguintes características. Normalmente é aplicado em pré-emergência. É absorvido por caulinículos e radículas, né? Eles não controlam as perenes já, nesse caso. E a persistência de 1 a 3 meses. Bom, nós temos também os herbicidas que são inibidores da síntese de aminoácidos, né? Como os inibidores da enzima ALS, que as principais características são que não são utilizados em pré ou pós-emergência inicial. Tem persistência moderada longa no solo, né? Isso é uma dificuldade. Controlam mais de cotiledôneas e algumas gramíneas, como também algumas ciperáceas. Temos também os inibidores da enzima EPS-PS, né? Que as principais características são inibir a síntese dos aminoácidos, fenilanina, e também temos outros herbicidas, como inibidores de pigmento, temos os destruidores de membrana. A cana em si, professor, tem muita coisa, muito conteúdo da cana sobre herbicida. Tem até os herbicidas inibidores da respiração, né? E aqui no slide eu trouxe uma tabela que eu também peguei no artigo, né? Que mostra a época de aplicação, as marcas comerciais, as plantas daninhas que são controladas e qual é o nome, né, do herbicida em si. Aí aqui a gente tem uns que são bem conhecidos, como o 2,4-D, a gente tem aqui a atrazina, né? Bom, aí algumas características, né, professor? Como, por exemplo, o 2,4-D, é bem conhecido aí. A época de aplicação, pós ou pré, o nome comercial, né? DMA-BR, tem outros nomes também, pro D2,4-D, como o U46 de Fluid, né? A dose vai variar também, pode variar de 0,40 a 0,72 litros por hectare. E o grupo controlado, geralmente o 2,4-D são para as laifoliadas, né? Bom, temos também outros aqui, como inibidores da fotossíntese, a metrina, que é bem conhecida também. Ela pode ser pós e pré. A gente tem as marcas comerciais aqui, como o Gesapax e outras, né? E as doses vão variar de 2 a 4, né, litros por hectare. O modo de aplicação, como está aqui, pode ser pós ou pré. E geralmente o grupo controlado são as gramíneas e algumas laifoliadas anuais, ou seja, são já daninhas perenes, né? Bom, como a gente vem falando, professor, desde o primeiro seminário sobre o picão preto, eu achei um folder da Bayer que fala sobre a aplicação de um produto deles, né? E no teste, no ensaio, foi feito com picão preto, na cana-de-açúcar, já que o picão preto é uma planta que também infesta a cana-de-açúcar. O nome do produto é Provence Total, que é uma mistura do Indaziflam com este produto que está aqui, professor, que é o isoxafrutole, né? Que a gente sabe aqui que está para pré, e até o nome está aqui, o Provence, né? E no teste deles, eles deixam a quantidade da dose conforme a textura do solo, que varia de 0,20 a 0,30, né? Solo arenoso 0,20, solo médio 0,25, argiloso de 25 a 30, 0,25 a 0,30 litros por hectare. E esse ensaio da Bayer foi feito para picão preto. Então a gente tem mais ou menos uma noção aí. Bom, a conclusão. A conclusão do trabalho, professor, é que assim, a cana é uma cultura complexa, né? A gente sabe o tanto que ela sofre no começo dela para ela, vamos dizer assim, para ela se estabelecer, é a principal hora do produtor tomar cuidado, porque ela precisa se estabelecer bem, ter um crescimento inicial bom para não dar muito prejuízo, né? Para não dar muita perca. E a gente sabe o tanto que as plantas daninhas prejudicam na produção, seja na cana, seja em qualquer outra, mas no caso aqui é da cana. E tem muita coisa, tem muito produto. A cana tem muito produto para ela. Então o produtor sempre tem que estar ligeiro com o quê, né? Tem que conhecer a parte da fisiologia do cultivar que ele escolheu, se aquele cultivar ele está adaptado para aquele local, para aquelas condições, para aquele tanto de chuva, para aquele tipo de solo, e também saber quais são as daninhas que estão infestando ali, porque conforme o local você já tem uma base. Aqui tal daninha que predomina mais, aqui é tal, aqui bate tal, tal, tal. E o produtor precisa ficar ligado em tudo isso para poder usar bem os herbicidas, né? Os herbicidas estão aí, tem bastante opção, como a gente viu na tabela, só que tem que saber usar. Não adianta querer jogar qualquer coisa que não vai dar certo. E é isso, professor. Eu deixei alguns artigos aqui que eu usei para fazer o slide nas referências, né?
Mas, assim, eu li mais, eu li alguns artigos a mais aqui, alguns folders para ver a respeito da dose e tal. E é isso, professor. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, que eu espero ter conseguido passar a mensagem que eu queria. E é isso aí. Muito obrigado.